Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonathan Oliveira. E eu sou Elisa Oliveira. Somos a família Oliveira e gravamos devocionais todos os dias aqui no YouTube. Então você que está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo. E se você ainda não é inscrito, eu já quero convidar você para se inscrever no canal, a ver vários vídeos que já foram postados aqui nesse canal também para você. Curte ele e também compartilha esses vídeos, não é mesmo? Isso mesmo, você tem a possibilidade então de ter esse momento de devocionar, um tempo com Deus, no qual nós falamos em uma linguagem bem contemporânea, de fácil entendimento da palavra de Deus e normalmente coisas que acontecem no dia a dia. É isso mesmo. Então, sem demora, eu já quero convidar você a pegar sua Bíblia, o seu cafezinho e vamos para mais uma devocional. Amém? Amém! A palavra está no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2. A palavra de Deus diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje o tema do nosso vídeo é como transformar a nossa mente, né? Então, nós lemos aqui que não devemos se amoldar ao padrão deste mundo. Então, se Paulo está falando isso, é porque o mundo existe um molde, e existe um molde de Deus também. E eu quero que você compreenda isso, porque o molde desse mundo, a forma deste mundo, é um sistema totalmente diferente do sistema de Deus. Sim. A ideologia de Deus é diferente, as músicas de Deus são diferentes, o comportamento de uma pessoa que está em Deus é totalmente diferente. E é isso que você tem que entender, porque a mudança não está ao redor das pessoas, a mudança está na sua mente. Por isso que é como transformar a minha mente. Porque às vezes você está assim, mas fulano não muda, por que eu vou mudar? Não, deixa o fulaninho lá, deixa que Deus trabalhe com o fulaninho e você precisa entender que você precisa transformar a sua mente. É você e Deus. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas se amolde ao padrão de Deus, a forma de Deus. Eu estava conversando com a Elisa antes de gravar esse vídeo e aqui nós temos 3 formatos de formas, né? Uma forma pequena, uma forma média e uma forma grande. Mas existem as formas também que você faz pão. Se você gosta de comer pão caseiro, você sabe do que eu estou falando. Aquela forma do pão, existe o pão, né? Aquele quadradinho, e ele vai sair aquele pão gostoso, bonito, né? Dessa forma. Mas se você fazer a massa do pão e colocar numa forma redonda, ele vai sair um pão redondo. Mas não é a forma original desse pão caseiro. Você pode formar ele do formato do coração. Tem vários jeitos de formas, né? Mas o padrão original desse pão caseiro é naquela forminha quadrada. Por isso que eu falo, existe a forma original que você foi formado. Todos nós fomos criados por um Deus, que Ele nos formou de um jeito, mas o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha faz a gente entrar numa forma que não é nossa. E aí que está a diferença das coisas. Por isso que nós temos que entender da onde nós fomos formados, da onde nós fomos gerados e o que nós precisamos mudar. E primeiramente, para você ter uma mudança de vida, você precisa mudar isso aqui, ó, a tua mente. E aí sim você vai conseguir ser transformado. Isso aí. E trazendo então realmente para esse contexto de que Deus nos formou de um jeito e nós fomos nos perdendo no meio do caminho, eu quero trazer também uma analogia como uma folha em branco. Deus então tem um propósito para cada um de nós e Ele decide lá no céu que cada um de nós vai ser a missão, como que nós vamos ser fisicamente. Ele vai decidir de acordo com o propósito que cada um de nós temos. A questão é que quando nós chegamos nesse mundo, né, por meio das nossas mães, nós somos essa folhinha em branco, e esse mundo, quando a gente se refere a mundo, gente, a gente se refere a essa vida, isso que a gente vê na forma física. E então, nessa forma física toda, vai sendo escrita uma história, sendo que Deus escreveu uma história pra gente. Porém, aqui vai sendo escrita a nossa história de acordo com as crenças dos nossos pais que passam para nós, de acordo com o que a gente vê de exemplos familiares, e a gente vai então escrevendo essa história.
Até que de repente a gente se depare em um momento da nossa vida onde que a nossa história está escrita, mas eu tô desconfortável no meio da minha história. Parece que eu tô aqui escrevendo, quando eu me refiro a escrevendo, eu me refiro a vivendo uma vida em que parece que não é a minha. Tá, alguma coisa tá estranha. Você já se sentiu dessa forma? Você tá vivendo aqui como todo mundo, porém parece que você não tá no lugar certo. E isso é interessante pensar, e se você algum dia se sentiu dessa forma, é porque Deus está colocando no teu coração, olha, eu fiz uma história para você, só que você está vivendo fora da forma original, do quadradinho do pão ali, né? Daquela que realmente é original. Eu fiz uma história para você, mas você está vivendo uma outra história. E essa mente, para viver uma nova história, ela precisa ser reeditada, porque imagina que Deus nos formou então, como foi dito, para termos uma história, o mundo edita essa história, sai do original e agora você está aqui nesse mundo se sentindo dessa forma porque o próprio Deus quer reeditar a sua história para o plano original. Ó, deixa eu ajustar aqui onde está erradinho. Vamos comigo? Mas essa nova história é só para quem quer. É isso mesmo. E é tão interessante porque eu já vi alguns estudos, algumas pessoas falando também, e eu tive esse entendimento que o maior vilão das nossas vidas é a nossa mente. Porque tudo começa por ela. Antes de penetrar o teu coração, ela vem na tua mente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, em Mateus 5:28, se você quiser acompanhar aí também, nós vamos deixar ali, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha que interessante isso. Então você primeiro pensou, olhou, e esse pensamento e esse olhar penetrou o coração e a palavra fala que você já pecou. Olha que interessante isso. Então se você pensar e se você deixar esse pensamento que começou na tua mente, que é o maior vilão da tua vida, penetrar o teu coração, você cometeu um pecado. Sim. Então, o que nós devemos fazer? Controlar a nossa mente, porque é delas que inicia as maiores coisas. E eu queria fazer um parênteses aqui nisso muito importante, porque eu não sei você, mas a gente quando olha assim, eu e o Jonathan, eu vejo, a gente conversa bastante, nós como humanos, normalmente nós nos detemos a comportamentos. Quando na verdade, e é por isso que a gente não permanece conseguindo agir da forma que é certa, né? De acordo com a palavra, claro. Porque assim, vou pôr um exemplo meu. Logo que eu comecei a ir na igreja, e aí você já se sente cristão, né? Meu Deus, eu sou Cristo, eu sou um pequeno Cristo. E aí eu ia na igreja e eu tinha o hábito de mentir. E aí eu mentia coisas que pra mim não eram mentiras muito grandes, como por exemplo, me chamavam de um trabalho, eu trabalhava para várias empresas e como era remunerado diariamente, se eu tinha fechado com uma e outra me ligava e tinha um cachê melhor, eu escolhia aquela do maior e melhor. E aí falava para outra que eu não podia, aí as mentiras eram diversas. Eu tô doente, eu não tô disposta, alguém adoeceu, enfim. Até que em algum momento, só que assim, eu me senti então cristã, porque eu ia na igreja, e eu tava no início desse comportamento, dessa transformação de mente, e eu acreditava que ser cristão era ir na igreja, porque eu estava indo na igreja. Até que um dia eu tava fazendo um trabalho com uma amiga minha e ela disse assim, por que você mente? Aí eu disse, porque eu preciso de uma remuneração melhor, mas a mentira que eu tô fazendo não tá prejudicando ninguém. Sua necessidade. Era pra minha necessidade. Até que um dia ela me disse assim, nesse mesmo dia ela me disse assim, mas você sabia que o pai da mentira é o diabo? E aquilo eu buguei. Porque assim, eu tinha duas opções. Ou então eu aceitava aquilo que era a palavra de Deus e não era o que ela estava dizendo, ou eu pensava, meu Deus, essa menina tá me chamando de filho do diabo, não vou mais pra igreja. E acabou acontecendo que naquele momento eu trouxe essa história, porque naquele momento eu acreditava ser cristã, mas o meu comportamento e o meu pensamento não eram de Cristo.
Então olha como a gente foca no comportamento e não no pensamento. A partir daquele dia, ela ela foi usada por Deus com um confronto, porque a palavra é o próprio espelho, na nossa frente. Ela, com esse confronto, fez com que a minha história fosse transformada. A partir dali, eu nunca mais menti. E todas as vezes que eu conto a história, mais ou menos, vem o Espírito Santo, não é bem assim. Então, isso que o Jonathan falou é exatamente como nós pensamos. Eu não via que era algo ruim, porque teoricamente não estaria prejudicando ninguém. Mas, na verdade, quando a minha mente precisava ser transformada, não pelo o comportamento aqui desse mundo que todo mundo tem, mas renovada pela mente de Cristo. É isso mesmo, por isso que eu até escrevi sobre a renovação. O que é renovação? Renovação é fazer com que algo fique novo. É como novo. Ou recomeçar, ou inserir coisas novas, ou voltar como era. E voltar como era é voltar naquele padrão que você foi formado, como a gente iniciou o vídeo falando, sabe? E é tão interessante porque essa mensagem de Mateus 5:28 fala ali, que se você olhar e trazer para a mente, aquilo vai penetrar o teu coração e você já pecou. Porque a palavra também fala que enganoso é o coração do homem. Sim. Porque às vezes eu já fui esse cara, tá? De eu vou olhar, não, eu só olhei, pô, não tem nada a ver. Não, Eu só olhei, mas o meu coração já estava corrompido, sabe? Porque enganoso é meu coração, meu coração estava dizendo assim, não, você só olhou, mas meu coração estava desejando às vezes. E isso é um pecado, isso é um erro. E não estou falando só de homem olhando para mulher, ou mulher olhando para o homem, são de coisas, de você cobiçar coisas que não são suas, sabe? De você deslumbrar coisas que não tem nada a ver com um padrão cristão, sabe? Então, essas coisas que nós temos que entender que a nossa mente, ela é a maior vilã. E eu escrevi também que nossa mente é um campo de batalha. E precisamos alimentar essa mente com a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus pode vencer essa batalha que está na tua mente. Não tem como você, eu vou procurar assistir um filme qualquer que isso vai vencer o que eu estou pensando. Alimenta a tua mente com aquilo que tem que ser alimentado. Pronto, você está vivendo aquilo, um processo de libertação, um processo de renovação e de transformação da tua mente. Por isso que a palavra metanoia é isso. A metanoia simboliza, no original fala sobre arrependimento, mas eu acredito também que seja uma transformação de mente, sabe? Você ser transformado, você permitir a tua mente ser transformada para ela ser reeditada, Porque ela foi padronizada para viver isso. O mundo editou, como a Elisa disse, e agora você precisa reeditar a tua mente para entrar as coisas novas e principalmente as coisas de Deus. E quem pode fazer isso? O próprio Deus, com a sua ajuda. Deus, ele é muito bom e nos deu o livre-arbítrio das nossas escolhas, das nossas decisões. Ele quer te trazer para a sua história original, mas vai depender de você, de mim, do Jonathan, querer escolher a mesma história que Deus tem para nós. E como que a gente sabe a história? A palavra de Deus. A palavra de Deus, tudo conforme nós decidimos viver segundo a palavra de Deus, Ele mesmo vai nos direcionando para a história que Ele tem para cada um. E nós fomos feitos com uma forma só. Cada um é único. Você não precisa se encaixar nos padrões que eu digo até hoje em dia. As pessoas, para serem bem vistas, elas precisam então ter um número alto de seguidores, uma aparência física, elas precisam ter um conteúdo intelectual de faculdades. Isso é o que o mundo, esse sistema em que nós vivemos padroniza. Você precisa então ter uma dicção, uma eloquência para falar. Porém, Deus vê o teu coração. Nós precisamos sim procurar ser melhores com nós mesmos, com as pessoas e estudar. Porém, o nosso coração é o que determina realmente aonde está o meu coração, está o meu tesouro. Então, se o meu coração está voltado para Deus, eu vou desejar fazer tudo o que a palavra me ensina. Claro que cada um tem um tempo e um processo, mas isso é o que vai me trazer a felicidade e vai trazendo também a transformação e os ajustes na vida a fazer. É isso mesmo. Você deve estar se perguntando,
tá, vocês falaram tudo isso, mas como é que eu vivo a vontade de Deus? E a chave para você viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é a obediência. Aleluia. Você precisa obedecer. É isso. Você obedecendo a palavra de Deus, ouvindo os mandamentos dele, e obedecendo e colocando em prática, você sim vai viver a vontade de Deus. E você vai ver que é bom, que é perfeito, que é agradável, é muito bom viver em Deus. E esse é o convite nosso para você que está até aqui nesse momento conosco, convidando você a permitir que Deus renove a sua mente, que Deus entre na tua vida, que Deus transforme você primeiro, antes de transformar a tua casa. Porque às vezes nós queremos transformar o mundo, mas nós não somos transformados. Você não vai conseguir transformar o mundo se a tua mente que é tão pequena, não é transformada ainda. A única forma de transformar o mundo é transformar nós mesmos. Porque imagina que nós estamos num local e de repente eu quero transformar meu vizinho, meu familiar, meu amigo, mas eu não consigo entrar na mente deles. Mas eu mesma tenho o poder de entrar na minha mente, com a ajuda de Deus e com a palavra de Deus ser transformada. Então essa transformação da mente vai vir para as ações. Então eu vou começar a amar os meus amigos, amar as pessoas que estão ali perto, auxiliar, ser essa palavra e transformar o meio em que a gente está sendo cercado. E essas pessoas vão começar a se inspirar em você. Então, o mundo que nós queremos que seja melhor, nós precisamos ser esse mundo melhor. É isso mesmo. Então eu quero que você compreenda que você vive nesse mundo, mas você não é pertencente a esse mundo. Isso. Por isso que nós não somos desse mundo. Nós somos uns extraterrestres. Eu acredito nisso. Eu acredito no extraterrestre que somos nós. Nós não pertencemos. Fora dessa terra, nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a essa terra. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos ao céu. Ele nos formou de lá e nós voltaremos para lá. Amém. Em nome de Jesus. E esse é o convite que nós queremos fazer. Amém. Se você até agora entende que você pertence a esse mundo, que você pertence a essa terra, nós viemos aqui para dizer para você que não, você pertence a Deus, você é de Deus. E eu quero pedir para a pastora fazer essa oração, Amém. Né, para encerrar esse vídeo, mas para você ter esse entendimento e você ter essa vontade de ser transformado, para sim, você sendo transformado, você transformar o mundo. Amém. Vamos orar? Amém. Feche os seus olhos. Deus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós todos nos colocamos diante da Tua presença para agradecer a Tua palavra, que nos dá esperança, que a nossa mente pode ser transformada, para que então sim a gente possa experimentar a Tua vontade sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que assistiu esse vídeo e que não conseguiu ser transformado porque tentou com as suas próprias forças. Mas nós acreditamos e declaramos sobre a vida dessas pessoas que todas aquelas que decidirem se entregar para Ti, falar com o Senhor, e que o Senhor pegue na mão dessas pessoas, Pai, e conduza elas para o caminho que leva para a vida eterna, o caminho que leva para o céu, o caminho que leva a paz que excede todo entendimento. Meu Deus, nós te pedimos nesse momento para que o Senhor tome as nossas vidas, que a nossa vida não seja mais nossa, mas que nós possamos te entregar cada área da nossa vida seja colocada diante de Ti, para que o Senhor venha transformar a nossa mente, para em cada uma delas nós agirmos de acordo com a Tua mentalidade e não aquilo que foi nos colocado com o passar do tempo. Declaramos, meu Deus, que somos os Teus filhos e queremos sim comprovar qual é essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que todos nós possamos sentir a alegria do Espírito, a esperança do Espírito Santo aqui nessa terra e possamos permanecer na Tua presença para sermos transformados dia após dia em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Deus abençoe, meus lindos. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Nós queremos saber aí no comentário aqui embaixo. Coloque aí o que Deus fez na sua vida, o que você já foi transformado através da tua mente, aquilo que não foi mais penetrado no teu coração e que possamos juntos
transformar este mundo, levar paz, levar amor e alegria para esse mundo que precisa. É isso mesmo. E caso você precise de alguém para conversar, você precise de ajuda, eu vou deixar agora aqui embaixo o nosso Instagram. Nos chama lá no direct que vai ser muito bom poder estar compartilhando com você e estar te orientando para você que talvez não vai em nenhuma igreja, não tem ninguém para conversar, está com alguma dificuldade. Os homens, rapazes, meninos, entrem em contato com o Jonathan e as mulheres comigo, tá bom? Amém. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele também com o maior número de pessoas que você pode, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e até amanhã. Valeu?